6 horas, 18 horas. Salve, sejam muito bem-vindos todos vocês, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma live do canal Vida na Língua. Se é a primeira vez que você está por aqui, eu sou Valéria Lopes, professora há quase 40 anos, 38 anos dedicados ao trabalho na sala de aula, em diferentes níveis, no ensino fundamental 2, de 6º a 9º anos, depois também no ensino médio, 1º, 2º e 3º anos do ensino médio, terceira séries, né, do ensino médio, e também na formação de professores. Então eu quero dizer que há um ano eu estou fora da sala de aula, mas buscando essa interação online, que para mim no início foi bem difícil, mas agora eu estou me sentindo mais solta, conseguindo comunicar bem, e para favorecer esse encontro com aqueles que gostam de língua portuguesa e que querem aprofundar o conhecimento, nós criamos o canal Vida na Língua em setembro, agosto, setembro do ano passado, quando eu estava em Portugal. E o que o canal pretende? Se há uma coisa que me deixava assim, não aflita, mas um pouco até às vezes entristecida, era o fato de que meus alunos, independente da faixa etária, independente da série que estavam cursando, dizerem assim: português é impossível, português é muito difícil. E isso me deixava muito provocada. Aliás, me deixa ainda hoje. Não é raro as pessoas dizerem: ai meu Deus, português é muito difícil. E eu quero dizer que essas são pseudo-verdades. Por que são pseudo-verdades? Porque, pessoal, nós somos falantes nativos da língua portuguesa. Tudo que nós fazemos passa, né, mentalmente. Se eu penso em português. Vocês também. Se vocês planejam alguma coisa, esse planejamento vem em português. Vocês se comunicam com pessoas de diferentes culturas, de diferentes ambientes sociais, de diferentes etnias, de diferentes pontos de vista, e se comunicam como? Por meio da língua portuguesa. Quando dormem e sonham, se esse sonho tem linguagem verbal também, claro que a gente pode sonhar até em outros idiomas, mas normalmente isso vai acontecer em português. Então, como pode ser impossível? Como pode ser impossível? Não pode ser impossível. Isso não é uma verdade. Dizer que português é impossível, como é impossível? Se tudo aquilo que você faz é perpassado pelo idioma, mesmo quando você está em silêncio. Eu lembro o César Baquim, que entrou há pouco, ele também é intérprete de Libras, né? E às vezes ele dizia assim: vocês estão fazendo muito barulho para os surdos, né? Vocês estão fazendo... Como que estão fazendo barulho se eles não falam? Porque eles estão ali pensando ou se comunicando, né? Falando sobre outras coisas em Libras. Então, mesmo em silêncio, nós que somos usuários da língua portuguesa, a língua está vivendo em nós. Então, primeira pseudo-verdade: português é impossível. A segunda pseudo-verdade é: português é muito difícil. Meus amores, eu queria dizer para vocês que as coisas se tornam fáceis quando nós nos habituamos a elas. Então, falar em português não é difícil para quem fala. Escrever em português não é difícil para quem sabe escrever. Agora, estudar qualquer coisa que nós nos propusermos a nos tornarmos um pouco mais conhecedores daquele conteúdo, não é fácil. Essa história de que precisamos ter prazer, a escola precisa desenvolver. Gente, existe o princípio da realidade e o princípio do prazer. Freud já falou disso. E a vida, ela se constitui de ambas as coisas. E o princípio da realidade, ele não é prazeroso. Imagina, quem é que está tendo prazer hoje em enfrentar a realidade da Covid-19?
ninguém está tendo prazer, tá certo? Muito pelo contrário, as pessoas, nós todos estamos sofrendo. Agora, nós não fomos criados para o sofrimento. O sofrimento faz parte da nossa vida, mas ele não é um elemento fundamental, não é. Eu não nasci para ser sofredora, eu nasci para ser feliz. Tudo que eu faço é buscando essa realização, é buscando essa felicidade. Agora, a dor, o sofrimento, o trabalho, o empenho, o sacrifício, o esforço, eles fazem parte da vida. E conhecer a realidade traz tudo isso. Traz alegria, traz prazer, sim, principalmente quando você começa a vencer os primeiros obstáculos. Os obstáculos, as dificuldades que o conhecimento gera um novo nascimento. Pensem no nascimento das crianças. É fácil? Não é. Nem no parto natural, nem no parto por intervenção cirúrgica. Não é fácil. Traz sofrimento. Imagina uma criança que é arrancada do útero da mãe antes do momento que ela teria para nascer. Qual será a experiência que ela faz? A gente só pode imaginar. Alguns médicos já conseguem teorizar sobre isso, né? Mas estudar dá trabalho. Então é preciso que a gente se empenhe com isso, certo? E a língua portuguesa, embora seja assim fascinante, para mim é fascinante, foi por isso que eu criei o canal, porque eu sou apaixonada. E uma vez que eu me aposentei e queria fazer outras coisas para além de ensinar, para além de lecionar, eu precisei me empenhar. Não é fácil. Conhecer as mídias sociais exigiu de mim, exige ainda, exigiu não, exige todo dia, porque todo dia está mudando, todo dia tem novidades nesse mundo. Então, conhecer, conoscere, nascer com, é esse o sentido da palavra conhecer, do verbo conhecer. Então, conhecer é um novo nascimento. Como eu estava falando, nascer de novo não é fácil. Para as crianças não é. Imagine nascer de novo aos 30, aos 25, aos 40, sempre, aos 60, como eu, certo? É sempre um grande desafio, ok? Então, vou dar aqui, cumprimentar a Charlot. Boa noite, Charlot. A Banicim Cris. Seja bem-vinda. Paty Molina, minha querida, seja muito bem-vinda. Nós começamos pontualmente às 18 horas. Então, voltando para o nosso objetivo, qual é o nosso tema de hoje? O nosso tema de hoje é uma introdução à sintaxe, que na realidade nós começamos na live anterior, quando fizemos uma discussão sobre o que era a frase, a oração e o período, que são três conceitos fundamentais para o estudo da sintaxe, tá certo? Então vamos retomar esses três conceitos para que possamos avançar e entender o que significa a palavra sintaxe, o que é importante conhecer na sintaxe para que cada um seja um usuário competente da língua no falar, no escrever, no interpretar, no ler, porque é isso que interessa a todos. Porque a análise sintática, que é aquele trabalho de dividir a frase em termos e verificar a relação que cada termo está estabelecendo com o outro, isso é maravilhoso, é lindo, é matemática pura, certo? É raciocínio lógico-matemático que precisamos ali, tá claro? Mas não é fundamental para se escrever e ler bem. Entretanto, o conceito de frase, o conceito de oração e o conceito de período é fundamental. E a partir dele, com esses três conceitos, a gente entra no ramo da sintaxe. O que é a sintaxe? É a parte da gramática que estuda as relações, as combinações, a associação, as associações entre as palavras numa relação de coordenação
independência sintática ou de subordinação, dependência sintática. Quer dizer, uma certa independência na coordenação a gente observa entre os termos e uma dependência na subordinação. Tá claro isso? Olá, meus queridos, eu quero pedir a vocês que vocês coloquem os coraçõezinhos para que o Instagram possa perceber que essa live tá bacana, que vale a pena distribuir para mais pessoas, né? Comentem o que quiserem aqui. Eu quero pedir a vocês que, quando eu encerrar a explicação, vocês possam colocar as perguntas que vocês tiverem, de preferência sobre o tema, mas naturalmente, se vocês quiserem perguntar outras coisas, vocês são livres. Se eu souber responder, eu vou responder imediatamente. Se eu não souber, eu vou dizer, gente, olha, isso eu não sei, nunca pensei a respeito disso, mas prometo, garanto que vou estudar e trago novamente a pergunta e a resposta via post ou via live, tá certo? Então eu agradeço a vocês por isso e também o aviãozinho, mande lá, recomende esse momento de encontro aqui no Vida na Língua para as pessoas que vocês considerem que seria importante que elas estivessem aqui para aprofundar os seus conhecimentos, tá ok? Então vamos lembrar os conceitos de frase, oração e período que vimos no último encontro. O que é a frase? A frase é a enunciação. Todas as vezes em que o nosso pensamento passa pela linguagem e é enunciado, verbalizado, seja na oralidade, seja na escrita, nós vamos construindo frases, ou seja, enunciados, formulações, articulações, associações e combinações de palavra com lógica, produzindo sentido completo. Isso é frase, tá certo? Um enunciado com sentido completo. Em si mesma ou dentro de uma situação comunicativa, dentro de um contexto específico. Isso é frase. As frases podem ter duas naturezas. Existe a terceira, que é a mista, mas isso é mais complicado, acho que não vale a pena entrar nisso agora. Mas as frases podem ser nominais ou verbais. O que é uma frase nominal? É aquela cuja mensagem é construída sem a presença de verbos. Isso é frase nominal, tá certo? Não confundam frase nominal com predicado nominal. O predicado nominal, ele tem um verbo, só que o verbo não é a palavra mais significativa do predicado. Vai ser o adjetivo. Valéria é professora. É professora, Valéria é professora, é uma frase, mas é uma frase verbal. Por quê? Porque tem a presença do verbo ser. Na forma verbal, tá claro? Isso é uma frase verbal. Agora, quanta coisa, meu Deus! Quantas coisas estão acontecendo? Frase verbal. Quanta coisa, meu Deus, é uma frase nominal. E aí, o que vai marcar, demarcar a frase? Colocar os limites da frase. O que vai demarcar a frase é a entonação na fala e a inicial maiúsculo e a pontuação conclusiva na escrita. Desculpa, não falei pontuação exclusiva. Na escrita. O que é a oração? A oração é o enunciado verbal, que se tiver sentido completo, Valéria é professora, enunciado verbal com sentido completo. Então é também uma frase verbal, é uma oração e uma frase. E, portanto, vai ser um período, porque o período é o enunciado formado por orações, tá certo? Período é o enunciado formado por orações. Então, quando eu digo assim, Dani acabou de entrar na live, isso é um enunciado verbal, porque tem o verbo acabar, é um enunciado com sentido completo,
formado por uma oração, que é a oração absoluta, a única do meu período. Dani acabou de entrar e está cumprimentando os amigos. Então, agora eu tenho está cumprimentando, que é uma locução verbal, e o período é todo ele. Dani acabou de entrar e está cumprimentando os amigos, ok? Então, isso é uma frase verbal, é um período. Agora eu falo, que bom, Dani! Frase nominal. Tá claro isso? E esse é o princípio. Quando a gente começa a estudar a sintaxe, a gente começa exatamente compreendendo o que é frase, o que é oração e o que é período. Então, quando nós falamos de análise sintática, nós estamos pegando a estrutura da oração, a estrutura do período ou a frase nominal e vamos observar o quê? Como se dão as relações entre as palavras, que na sintaxe será chamada de termo. Então, o sujeito é um termo, o predicado é outro termo, o objeto direto é um termo, o objeto indireto é um termo, o predicativo é um termo. Agora, o usuário da língua, isso é muito importante e fundamental para quem vai fazer concurso, para quem é um especialista da língua, mas para o usuário da língua, em que vale a sintaxe? O que é na sintaxe, o que é próprio da sintaxe, que vai ser fundamental para quem quer falar bem, ler conseguindo entender as entrelinhas, buscando as relações. Mas por que ele disse isso aqui agora? Ah, lá atrás no texto ele havia falado de tal coisa. Quais são? São 3 elementos fundamentais que vão determinar crase, que vão determinar vírgula, que vão determinar as relações, o sujeito e o predicado, compreender o que vem antes, o que vem depois, o que é coordenado, o que é são 3 aspectos fundamentais. Quais são eles? A regência, a colocação e a concordância. Esses são os 3 elementos. Então, a análise sintática para nós vai nos servir para que nós possamos dar conta desses 3 fatores sintáticos que são fundamentais para se falar bem, para se escrever bem e para se ler com profundidade qualquer texto que passe pelos nossos olhos. Tá claro? 3 aspectos: colocação, concordância e regência. E por que são esses 3 aspectos? Lembrando que sintaxe, e aí vou fazer uma digressão, né? Sintaxe, vejam bem, gente, não é sintaxe. Há pessoas que pronunciam dessa maneira, sintaxe. A ortoepia ou ortoépia, que é a parte da gramática que estuda a pronúncia correta das palavras, diz que esse X em sintaxe tem um som de é sibilante. Ele não se fraciona em 2 fonemas que se. Não é sintaxe, é sintaxe. Então, sintaxe é relação, combinação. Então, quando eu digo que a colocação, a sintaxe da colocação é fundamental para se falar e se escrever bem, porque embora eu possa dizer assim, quando vocês entram na live, o meu coração se aquece. Então vejam bem, eu poderia dizer assim, o meu coração se aquece quando vocês entram na live. Eu tenho uma relação de subordinação aí, a informação principal é quando o meu coração se aquece. E qual é a condição para o meu coração se aquecer? Vocês entrarem na live. Mas eu quis definir isso como uma marca no tempo, quando vocês entram na live. Se eu antecipo essa informação temporal,
Quando vocês entram na live e depois eu digo a oração principal, o meu coração se aquece, o que eu estou dizendo? Eu estou construindo o sentido de que esse tempo é determinante para aquilo que eu vou dizer. É fundamental para aquilo que eu vou dizer depois. Então, a simples ordenação e a mudança na hora em que eu vou colocar os elementos na minha mensagem, a simples ordenação que eu faço vai construir um sentido que tem uma sutileza, que tem uma diferença, tá claro? E essa diferença, ela vai ser percebida quando as pessoas falam, por que ela colocou uma oração adverbial temporal antes da principal? Porque a informação principal é o meu coração se aquece, tá claro? Então, fazer a sintaxe da colocação, compreender qual é o termo subordinante e o termo subordinado, eu gosto de fazer lives. Eu gosto de fazer lives, certo? Quem gosta, gosta de algo. Então, o verbo gostar, ele traz... Gente, desculpa, caiu a luz. Vou ter que dar uma mexidinha aqui. Perdoa. No outro lugar, tudo ficava mais à minha mão também. Então, gosto de fazer lives. Gostar de fazer lives tem uma relação de subordinação, tá certo? Então, essa relação, ela precisa ser compreendida. Mas eu posso dizer, fica meio estranho, mas eu posso dizer, de fazer lives eu gosto. Ou seja, eu quis enfatizar do que eu gosto, quis colocar primeiro aquilo de que gosto, do que a informação depois eu gosto. Tá claro? Então, a sintaxe da colocação é fundamental. O outro aspecto que eu falei é a regência. O que é a regência? Exatamente isso. Se eu uso o verbo gostar, eu digo quem gosta, gosta de. O verbo gostar é regido pela preposição de. O que significa isso? Que todas as vezes em que eu digo gosto, vai aparecer a preposição de para dizer depois do que eu gosto. Tá claro? Então, a regência, ela é fundamental para eu saber se eu vou precisar de preposição ou não e qual é a preposição que eu terei de usar. Tá certo? Então, por isso, e isso, gente, na fala, quanto mais letrada uma pessoa é, ou seja, quanto mais ela lê, quanto mais ela interage com diferentes tipos humanos, de realidades socioculturais, econômicas diferentes, mais bagagem, mais acervo, mais competência ela terá. Então, esses mecanismos, eles vão acontecendo, parece natural, né? É um processo reflexivo. Muitas sinapses estão acontecendo no meu cérebro quando eu estou aqui falando com vocês, certo? Então, repetindo, então, estudar sintaxe é importante para quê? Para escrevermos melhor e falarmos melhor. E por quê? Porque nós precisamos colocar adequadamente, numa relação de pertinência, os termos nas orações que eu estou pronunciando aqui o tempo inteiro em que estou falando, ou na hora em que eu estou escrevendo. Então, a sintaxe da colocação, a melhor posição. Tem um post lá no feed que fala da ordem direta e da ordem inversa. Quando eu falei com vocês, acho que foi na primeira live que eu estava falando de crase, né? O que é a crase? É a presença da preposição a, mas eu vou usar a preposição a com todos os verbos? Não, já falei naquele dia lá. São os verbos dinâmicos. Os verbos dinâmicos exigem a preposição a ou a preposição para, tá certo? Mas se eu digo eu creio, qual é a preposição que virá depois de creio? É em. Isso é regência. O verbo crer é regido pela preposição em, ou seja, todas as vezes que eu digo eu creio, eu tenho que dizer em que eu creio. Por isso, né,
a gente costuma encontrar perguntas assim, o que você gosta mais? Gente, isso é natural, as pessoas, todos nós, inclusive eu, muitas das vezes, digo, o que você gosta mais? Mas se o verbo gostar é regido pela preposição de, a pergunta gramaticalmente, normativamente, porque gramáticas existem muitas, normativamente correta é do que você gosta mais. Por quê? Quem gosta, gosta de. E aí, nessa pergunta, o que é o pronome interrogativo aí, ele tem uma função substantiva. É ele que eu vou substituir quando eu responder essa pergunta. Eu gosto mais de estar aqui com vocês agora. Agora, esse é o melhor lugar do mundo, né? Já dizia lá o compositor Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. É linda essa canção. Quem não conhece, vale a pena, é do Gil. Lá da década de 70, não me lembro bem, mas deve ser de 75, 76, por aí. Algumas de vocês nem eram nascidas, com toda certeza. Então, a sintaxe da colocação é fundamental para qualquer usuário da língua que quer sair. Vou usar uma palavra forte, gente, mas é uma palavra que tem a sua significação e nós não devemos ter medo das palavras, que é a palavra medíocre. Todos nós podemos ser medíocres e somos em algumas coisas. Você pode não ser medíocre, sei lá, se você é um engenheiro de produção, você pode não ser medíocre na sua profissão, ou pode ser. Aí é uma questão de decisão. Mas às vezes você não é medíocre na sua posição, na sua profissão, mas às vezes tem comportamentos que não saem da média, do senso comum, não é? Se nós pensarmos, por exemplo, nas discussões sobre política, meu Deus, quanta mediocridade! Não no sentido pejorativo, mas no sentido de que as pessoas não se perguntam o porquê das coisas. Não nos perguntamos o porquê das coisas. E tudo tem um porquê. Tudo. O que a gente gosta e o que a gente não gosta. O que a gente quer e o que a gente não quer. Para onde a gente vai e para onde a gente não vai. Tá certo? Então, todas as vezes em que nós nos adaptamos e nos acomodamos e ficamos ali no lugar comum, estamos sendo medíocres. Então, não tenhamos medo dessas palavras. Sendo assim, se um usuário da língua portuguesa quer que a sua performance, usei um estrangeirismo de propósito, porque eu vejo muita gente, talvez a maioria das pessoas que eu conheço, a maioria delas tem um cuidado muito especial com a língua inglesa, porque o inglês é um idioma universal. Meu Deus, mas nós somos 274 milhões, 274 milhões de usuários da língua portuguesa, de lusófonos. Então esse idioma, ele é importante sim. E para você, para mim, que somos usuários dessa língua, deveria ser a língua que a gente mais desejasse saber. Saber, sentir o sabor. A palavra saber vem de sabor. Então, saber, né? Tanto que os mineiros dizem assim, essa comida está sabendo ao sal. Ou seja, está salgada, está sabendo, né? Então, continuando, a sintaxe da colocação é fundamental, a sintaxe da regência. Preciso de preposição? Porque se eu digo assim, vou comprar um carro, quem compra, compra algo. Nessa frase eu não usei preposição alguma. Vou comprar ou comprarei, vou comprar é mais informal, não há diferença. Sob o aspecto do uso, vou comprar e comprarei, ambas as formas são formas verbais do futuro, do presente, do indicativo. Sendo que na primeira, o usuário escolheu a locução verbal vou comprar, certo? Em que o verbo ir
está sendo usado como auxiliar e o comprar está no infinitivo e é informal, é coloquial, tá? E comprarei é formal. Agora, a escolha, vou usar, vou comprar ou comprarei, depende de quê? Da ocasião, certo? Da intenção que você tem e do conhecimento. Porque se você conhece as duas possibilidades, você vai adequar o emprego de uma ou outra aos seus objetivos, ao seu público, certo? Às suas intenções, né? Então, é isso. Agora, vou comprar um carro? Quem compra, compra algo. Um carro é pode ser um único, mas também pode ser um carro qualquer. Ainda não decidi qual é a marca do carro que eu quero ter. Mas eu tenho já a certeza de que eu vou comprar um carro. Tá claro isso, gente? Isso é regência. Esse verbo, o verbo comprar, é transitivo direto. Quem compra, compra algo. Tá claro? Então, eu não preciso de preposição. Então, saber isso é importante para quem fala, quer falar bem e escrever bem. O terceiro fator para se estudar sintaxe, então eu falei da colocação, que é a posição que as palavras vão ter na frase. Falei da regência, que é vou empregar preposição ou não? Preciso da preposição ou não? Se eu falo, o projeto ficou excelente, você vai me perguntar, qual projeto? Projeto de quê? O projeto da casa? O projeto da viagem? O projeto do Instagram? O projeto do lançamento de um curso? Né? Projeto de quê? A palavra projeto, ela tem a mesma transitividade que a palavra projetar. Vou projetar uma casa para mim. É diferente de eu dizer, vou projetar uma viagem, vou fazer o planejamento, vou planejar. É que para viagem a gente usaria mais o planejar. Vou planejar. Mas eu tenho que dizer, se eu usar planejar, quem planeja, planeja algo. Ela é transitiva, o verbo é transitivo. Ele exige quem planeje e aquilo que vai ser planejado. Quando eu derivo do verbo o substantivo planejamento, planejamento vai carregar a mesma transitividade. Então, ele vai exigir um complemento, que é o chamado complemento nominal. O planejamento da viagem ficou supimpa. Oh, revelei a minha idade, ninguém mais diz isso hoje, supimpa, né? Mas eu digo, gente. Então, o planejamento da viagem. Ora, quem planeja, planeja alguma coisa, mas da viagem é uma locução adjetiva. As locuções nominais, elas sempre vão prescindir do emprego de uma preposição. Tá certo? Que nesse caso foi a preposição de. Ok? Então, a regência é fundamental para isso. Preciso de preposição? Não preciso de preposição. E qual é a preposição? Certo? Bom, e a terceira, o terceiro fator? O terceiro fator é a concordância. Ora, as palavras, e a concordância é um princípio da coesão, ou seja, da ligação. Eu estou com um papel aqui na mão que é o roteiro, mas não precisei nem olhar. Então, é da ligação entre as palavras, tá certo? E essa ligação, ela precisa ser coerente, porque se não tiver sentido, eu recuso, eu não quero, que não faz sentido mais para mim na minha vida, eu não quero. Com as palavras é a mesma coisa, tá claro? Eu preciso ser coerente, né? Construir uma lógica, construir um sentido. E também preciso de quê? De harmonia na relação, né? As relações interpessoais, por exemplo, elas precisam ser harmônicas, porque ninguém aguenta embate, conflito o tempo inteiro. O conflito, o embate, muitas das vezes, eles são necessários, eles vão ocorrer. E é muito importante que estejamos preparados para lutarmos com as armas certas, tá certo? Então, na língua, como é que isso vai se expressar? Essa necessidade que é da vida, ela vai se expressar pelo princípio da concordância, nominal ou verbal, tá? Amanhã não, quarta-feira vai ter um post no feed
sobre concordância nominal, se eu não me engano. A regra geral, vamos por partes, aos pouquinhos. Então, qual é o princípio da concordância? Na língua portuguesa, a nossa língua, eu já falei disso também num post, a nossa língua ela é redundante. Ela, assim como o italiano, por exemplo, ela não é como o inglês, que eu digo the book is on the table, e digo the books are on the table. Né? Só flexionou o quê? O verbo. O verbo se flexionou para concordar com o substantivo books. Mas o de, que é o artigo, the, como preferirem, né? Que é o artigo, ele não vai ser flexionado. É the book, the books. E eu digo the excellent book ou the excellent books. O artigo e o adjetivo não se flexionaram. Na nossa língua isso não acontece. Na nossa língua, o substantivo ele vai exigir que as palavras que estejam relacionadas com ele concordem com ele em gênero e em número. Tá certo? Então, se eu vou fazer uma frase com a palavra luz, e quero dizer a luz incandescente, incandescente é um adjetivo uniforme. É a luz incandescente ou o sol incandescente. Ela não vai variar. Ele é uniforme, o adjetivo. Mas se eu variar para o masculino ou para o plural, se eu digo a luz incandescente e se eu for flexionar no plural, eu vou ter que dizer as luzes incandescentes. Por quê? Porque agora eu não tenho uma luz, eu tenho várias luzes. Então, luzes, o substantivo foi para o plural. Logo, o artigo que a ele se refere e o adjetivo viram para o plural também. E se eu trocar luz por sol, o sol incandescente, os sóis incandescentes. Tá certo? Então, flexionei em gênero e em número todas as palavras que se referirem àquele substantivo, e aí esse aquele tem crase NSA, porque referir-se é referir-se a algo, e não é só o aquele, a crase é o encontro do a com a, então eu tenho dois as aí. Eu não tenho artigo a, porque eu não vou usar o artigo a antes do pronome demonstrativo aquele. Por quê? Primeiro porque ele é um pronome. Pronome não é determinado pelo artigo, a não ser que eu queira transformá-lo em substantivo. O aquele, mas fica muito esquisito. Com o pronome fica muito estranho, é uma forçação de barra grande, tá certo? Então, regência, concordância e colocação são três princípios da sintaxe que, se nós aprendermos bem e estudarmos bem, vamos resolver inclusive o problema da crase, tá certo? O problema da pontuação. Por quê? Porque aí nós vamos compreender as relações. Se essas relações são diretas, se eu digo gosto de você, apareceu o de aí, que é determinado, né? É o regente do verbo gostar. Quem gosta, gosta de, tá certo? E apareceu o você, que aí no caso é um pronome substantivo, está no lugar de um substantivo. Tá claro? Agora, entre gosto e de você, não pode ter uma vírgula. Por que não pode? Porque eu não posso separar termos que são estão intimamente relacionados, em que um se refere, um existe por causa do outro. Está claro, gente? Então aí a gente vai resolver um monte de problemas. Então, eu queria fazer essa introdução à sintaxe, já estamos há bastante tempo falando sobre isso, vou fazer um fechamento aqui e aí vocês poderão fazer as perguntas que quiserem, tá certo? Então eu retomei os conceitos de frase, oração e período. Frase e período são correlatos, são sinônimos, porém nem toda frase todo período é uma frase, mas nem toda frase é um período. Por quê? Porque para ser período ele precisa ter ao menos uma oração com sentido completo,
ou mais de uma. E aí, se ele tiver uma única oração, essa oração tem que ser uma frase verbal, ela tem que ser um enunciado com sentido completo, tá claro? E aí ele é um período simples, porque ele só tem uma oração. Mas se ele tem mais de uma oração, como eu digo, fico muito feliz quando vocês entram na live, certo? Eu tenho fico e tenho entram. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Quais são as unidades significativas? Fico muito feliz, está transmitindo um determinado tipo de informação. Quando vocês entram na live, está transmitindo um outro tipo de informação. Então, é outra oração. Agora, qual é a frase? É esse todo, coerente, coeso. Fico muito feliz quando vocês entram na live, ok? Então, esses são os conceitos iniciais. E o que é a sintaxe? É o estudo dessas relações. Relações coordenadas. Se eu digo eu e meu marido, há uma coordenação aí entre esses 2 termos, definidas pela conjunção aditiva e. Sou eu e ele, tá certo? Então, esses termos, eles têm o mesmo peso dentro daquilo que eu vou dizer. Tá claro? Então, a sintaxe é isso, é essa combinação numa relação de independência ou de dependência, de coordenação ou de subordinação, entre os termos numa oração ou numa frase, ou entre as orações num período complexo ou composto. Tá claro? Isso é a sintaxe. Agora, dentro da sintaxe, há 3 assuntos que são mais importantes do que saber quais são os tipos de sujeito, quais são os tipos de predicado, quais são as relações, se é objeto, se é predicativo do sujeito, se é não estou dizendo que isso não seja importante. É importante, eu adoro, é uma delícia estudar isso. Mas, para o usuário competente da língua, essas nomenclaturas não são tão importantes assim. A análise sintática não é tão importante assim. O que é importante é perceber qual é a relação e compreender 3 aspectos gramaticais fundamentais. A sintaxe da colocação, onde eu coloco cada palavra, e aí não tem a ver somente com os pronomes, próclise, mesóclise e ênclise, ou se é este ou esse que eu vou usar. Um dia vamos falar da anáfora e da catáfora, que é bacana esse assunto também, tá lá na pauta pra gente falar disso quando der, tá bom? E, então, a sintaxe da colocação, a sintaxe da concordância, que é esse princípio dessa relação harmônica entre as palavras, então, observando o substantivo e o verbo, fundamentalmente, e a sintaxe da regência, que é compreender se eu preciso ou não de preposição, qual é a preposição, por que ela precisa ser usada ou não deve ser usada. Tá claro, gente? Então é isso. Estou cansada. Mas vamos lá. Alguém tem uma pergunta? Vou abrir para as perguntas. Comentários. Não se reprima, ó, Menudo. Quem era do Menudo aí? Quem lembra dessa música? Oi, Juliana, você entrou agora, minha querida, eu já concluí o assunto, mas depois você vai ter a oportunidade de assistir lá no IGTV e também no nosso canal do YouTube. Então, agora nós temos um canal no YouTube, estamos iniciando, colocando primeiramente os vídeos que estão sendo gerados aqui pelas lives, mas também haverá vídeos exclusivos lá. Então, quem puder entrar no Vida na Língua, no YouTube, se inscrever, colocar lá, ativar o sininho, tá certo? Vai ser muito bom. A Aline disse, eu lembro de quê? Eu lembro o quê? Então, bom a Aline dizer isso, ó, porque o verbo lembrar, ele tem duas classificações quanto à sua predicação. Ele pode ser transitivo direto, eu lembro isto, eu lembro algo a você, transitivo direto e indireto.
eu lembro o que ele me disse, transitivo direto. Eu lembro a você que deve estudar. Eu lembro isto a você, transitivo direto e indireto. E tem o lembrar-se. Eu me lembro de você. Eu me lembro. E aí ele vai exigir a preposição, tá? Professora, às vezes a teoria gramatical parece bem complicada, especialmente devido às nomenclaturas, comentou a Paty Molina. Minha querida, eu acho, inclusive, essa é uma opinião que eu ainda preciso fundamentar mais, mas já existe há muitos anos uma tentativa de rever a nomenclatura gramatical brasileira, a NGB. Nós tivemos mudanças ortográficas, mas não tivemos mudanças na nomenclatura. A nomenclatura ainda permanece a mesma. Em Portugal, eu agora não sei, realmente não sei dizer desde quando, mas houve uma reforma na nomenclatura da língua portuguesa, modalidade original portuguesa, né? E a minha percepção, eu não consegui ainda, Patrícia, eu não consegui tempo ainda hábil para me aprofundar realmente nessas mudanças, mas a minha percepção estando lá é que essa mudança na nomenclatura no português de Portugal foi extremamente adequada. Ela facilitou muito a vida dos estudantes de uma maneira geral e dos especialistas também, tá? Facilitou muito mesmo, porque ele é mais lógico, a nomenclatura é muito mais lógica, principalmente a nomenclatura da sintaxe. E, por exemplo, o objeto direto, o objeto indireto e o adjunto adverbial para os portugueses são complementos. Então, existe o complemento, tudo é complemento verbal, tudo. Nós temos nomes específicos, eles não, é complemento verbal. Aí tem o complemento direto, que seria o nosso objeto direto, tem o complemento indireto, que é o objeto indireto, tá? E tem o complemento oblíquo, que é exatamente o adjunto adverbial. Então tem algumas outras coisas, por exemplo, o porquê, o emprego do porquê, que nós temos na verdade nós temos 4 grafias, porque junto com acento, porque junto sem acento, porque separado sem acento e porque separado com acento. Nós temos 4 grafias diferentes para o porquê e temos 5 significações para empregá-los, 5 razões para empregar o porquê assim ou assado. Em Portugal são 2. Ele é sempre junto, com ou sem acento, certo? Então, assim, é mais simples, bem mais simples. A Aline disse que lembra dos menudos. Lembro dos menudos. Então, eu me lembro dos menudos. Ou lembro, você pode dizer, lembro os menudos ou me lembro dos menudos. Lembro-me dos menudos. A Paty disse, a leitura é uma grande ajuda para aprender a gramática em ação. Certo? Certíssimo. Certíssimo, Patrícia. Porém, o que acontece? Acontece que nem sempre, lendo, você tem consciência das estruturas gramaticais que você está utilizando. Então, mas a leitura, ela é fundamental para você usar bem o idioma. Por quê? Porque você vai aprendendo, você vai construindo paradigmas. Se você lê com um grau de observação, né, daquele autor, vai chegar a um ponto, por exemplo, comigo isso acontece muito, mas não é só porque eu sou professora. Eu acho que o fato de ser professora e ter de ler muito para trabalhar, né, porque eu também dei muitas aulas de literatura e porque sou apaixonada, o que acontece comigo? Muitas das vezes as pessoas compartilham, né, frases, pensamentos, textos dizendo assim, aí vem lá embaixo, textos, aí vem assim, Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo. Eu leio aquilo e
duvido, isso não é do Veríssimo. Ou isso não é do Guimarães Rosa. Isso não é do Carlos Drummond de Andrade. Isso não é do Machado de Assis. Por quê? Porque eu já li tanto esses autores que eu já assimilei o ritmo que eles têm ao escreverem, a seleção vocabular que lhes é própria, a estrutura da frase, a ironia ou não ironia. Então, tudo isso vão compondo um arcabouço, vão compondo um acervo, não, gente, tem uma palavra que é mais legal para isso, um repertório. Vão compondo em mim um repertório que me faz reconhecer. Eu posso não conseguir dizer de quem é, mas eu garanto que não é daqui. E olha, nunca errei. Até hoje eu não errei ainda. Claro que se for um autor que eu desconheço, vai passar sem que eu perceba. Mas ler bastante vai fazendo com que assimilemos, né, essas estruturas e vamos utilizando. Sugiro uma live com indicação de livros, romances que todo brasileiro deveria ler. Que tal? Excelente indicação. Só quero te dizer que não vai ser já já. Nós vamos ter 3 fases no Vida na Língua. Essa primeira fase eu estou me dedicando mais à norma culta, porque me parece, pelo menos no momento em que eu comecei a interagir muito nas redes sociais, eu percebo que isso é uma urgência, porque as pessoas estão se dedicando muito à língua inglesa e não estão valorizando a sua própria língua. E tudo começa da nossa origem, né, gente? Por isso eu estou valorizando bastante. Mas, Júlia, eu vou anotar, tão logo a gente encerre aqui, e a gente vai encerrar, porque eu não quero que a live caia sem eu ter a oportunidade de agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco hoje. Quero agradecer a cada um e a cada uma particularmente. Muito obrigada pelos comentários, muito obrigada pelas sugestões. Tá? A Juliana disse, sim, nossa origem é urgente. Então é isso, precisamos valorizar aquilo que nós temos de maravilhoso. E a nossa língua é maravilhosa. Tá bom? Então, queridos, muito obrigada a cada um que dedicou uma parte do seu tempo para estar aqui no Vida na Língua. Eu fico profundamente comovida, alegre e estimulada a fazer mais e mais e mais lives. Então, na quarta-feira teremos um novo encontro. Acho que ainda não defini o tema, mas não tem problema, que assim fica como surpresa para vocês também, tá ok? Queridos todos, queridas, cada um de vocês, um beijo carinhoso, muito obrigada, que o Senhor os abençoe e fiquem com Deus. Tchau, até quarta.